Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, eu sou o professor Herbert e estou aqui para passar mais umas dicas para vocês, tá? Essa é a segunda parte da nossa aula sobre geopolítica mundial. Bom, a primeira parte nós falamos sobre os conflitos na Ásia, no continente asiático, no Oriente Médio. Essa segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Golfo, sobre a questão da Caxemira, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do Tibete. Ainda vamos estar falando sobre aquela questão da Ásia, tá? No terceiro momento, pessoal, eu vou dar uma atualizada naquela aula de geopolítica da Europa, enfatizando um pouco mais as questões das causas e consequências da Primeira Guerra Mundial e também o contexto da Guerra Fria, que ficou bastante vago, na verdade, na nossa primeira gravação. Então eu vou dar uma atençãozinha especial para vocês, tá bom? Bom, só para frisar, todas as minhas aulas estão aqui, tá? Eu compartilho sempre no meu blog. E se você ainda não é cadastrado no meu canal no YouTube, por favor, se inscreva, dê uma força para o nosso canal, tudo bem? Vamos lá então, galera. Olha só, como esse conteúdo é bastante extenso, eu vou apenas explicar a matéria, tá bom? Eu vou apenas explicar o conteúdo e do que ficar lendo os slides, tá? Pessoal, uma coisa que ficou faltando a gente falar foi sobre a Guerra do Golfo e a invasão do Iraque. Bom, é importante vocês entenderem que durante aquele período, na verdade, durante o século XX, houve vários problemas naquela questão do Oriente Médio, né? Problemas envolvendo o Irã, envolvendo os países do Oriente Médio em geral. Saddam Hussein foi um ditador que ascendeu ao poder a partir de 1979. Ele conseguiu adquirir muitos armamentos da União Soviética, dos Estados Unidos, do Brasil e de vários outros países. A intenção de Saddam era, como que eu posso dizer, alcançar a liderança do Oriente Médio, tá? A intenção também do Saddam era dominar aquela região do Kuwait. O Kuwait, na época, tinha a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Sob o domínio dessas reservas de petróleo, o Saddam, e o Iraque, eles iam acabar se fortalecendo e se constituindo como a maior força política e econômica de todo o Oriente Médio, tá? A invasão do exército de Saddam em agosto de 1990 despertou a formação de uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, com participação da França e da Inglaterra. Já caiu várias vezes em vestibulares, concursos, tal. Essa guerra do Golfo, como foi conhecida, ela foi transmitida em tempo real, pela televisão, tá? Foi uma guerra bastante curta, foi entre 17 de janeiro e 27 de fevereiro, tá? Embora o Saddam tenha sido derrotado, ele continuou no poder ainda por muito tempo, tá? Pessoal, só que essa guerra deixou várias situações complicadas na região, não é verdade? Porque os xiitas do sul e os curdos do norte, aquela região da Turquia, se revoltaram contra o governo de Saddam, o que provocou muitos conflitos civis, muitas guerras civis naquela região. Saddam conseguiu se manter no poder durante muitos anos. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o Iraque volta a ser pauta internacional. Os Estados Unidos acabam declarando guerra contra o terrorismo internacional. Houve a invasão do Afeganistão e depois a invasão do Iraque. Saddam acabou preso e, tempos mais tarde, morto, não é verdade? Ok, pessoal, vamos falar agora sobre a questão da Caxemira. Para a gente entender a questão da Caxemira, nós precisamos entender a questão da formação de uma política conhecida como neocolonialismo. Olha só, pessoal. Durante os séculos XIX, começo do século XX, final do século XVIII, século XIX, começo do século XX, a Europa vivia a febre da industrialização. E precisava de muitas regiões pelo mundo para poder
colonizar, para poder explorar, né? E a Índia foi colônia da Inglaterra. Então, olha aqui, ó, em 1763 os ingleses conquistaram a Índia. Então, começou a dominar e explorar a Índia bem no comecinho da Revolução Industrial, tá? Essa ocupação foi até 1947, tá? Então, 1947 é um período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a Índia ela ficou durante todo o século XX até 1947, né, fazendo manifestações pacíficas, né? Tanto é que o Mahatma Gandhi ele se destacou como um grande expoente das manifestações durante esse período, na verdade, contra a Inglaterra, exigindo a independência da Inglaterra. Agora, pessoal, tenta analisar o seguinte. Só um minutinho que eu estou falando muito, né? Olha só, tenta imaginar o seguinte. A Índia, você fala na Índia, você lembra o quê? Do Rio Ganges, você lembra da religião hinduísta, é verdade? A Índia é um país predominantemente hinduísta. 80% da população é hinduísta, tá? Pratica o hinduísmo. Só que tem uma pequena parcela da população, cerca de 20%, que pratica o islamismo, ou seja, que é muçulmana. O que gerava muitos conflitos internos, tá? Então a Inglaterra iniciou um processo de divisão do território. Pegou todo o povo muçulmano e levou para onde? Para o extremo norte da Índia. Tá? Então toda essa população foi para aquela região do extremo norte, que acabou virando o Paquistão. Então todos os muçulmanos foram para a região norte, virou um novo país, hoje é conhecido como Paquistão, e a população hinduísta ficou onde hoje é a Índia. Tá? Então, pessoal, é complicado porque essa divisão entre muçulmanos e hinduístas, além do Paquistão, mais para frente, né, durante a década de 1970, acabou formando o país de Bangladesh, não é verdade? Mas a Inglaterra acabou não concluindo essa divisão. Né? Durante toda a transição, a Inglaterra acabou cedendo a independência da Índia, segundo alguns pensadores, segundo a ONU também, antes do tempo, antes da concretização da divisão. E ficou um pequeno território da Índia dentro do Paquistão, uma região conhecida como Caxemira, tá? Uma região de bastante conflito, ok? É bastante complicado essa região, porque fica dentro do território do Paquistão, mas o governo indiano, entendeu? Obedece a todas as características do hinduísmo, entendeu? A população é muçulmana. Vocês sabem que a Índia é um país extremamente populoso e povoado, o Paquistão também. Eles precisam de todo pedacinho de terra possível, né, para poder arrancar os seus recursos naturais, minerais, enfim, entendeu? Então, os conflitos são inevitáveis. Tá? Então tem muito conflito nessa região, muita guerra civil. Vocês estão entendendo? É bastante complicado. Tá? Já teve 3 guerras declaradas. E o pior de tudo, pessoal, olha só. O Paquistão ele declarou no começo do século XXI que já tem armas de tecnologia nuclear, já tem bomba atômica. Tá? Então a ONU vem olhando com carinho para essa região. Tá? Esse aí, o camarada bonitinho que aparece na foto aí, é o Mahatma Gandhi, o grande expoente da Índia que se destacou com manifestações pacíficas pela independência da Inglaterra. Ok? Esse mapa nós conseguimos ver, olha só, o Paquistão no norte da Índia, tá vendo aqui a Índia, ok? Ao norte o Paquistão, esse aqui é o território da Caxemira. Tá? Então a Caxemira fica entre a Índia, o Paquistão e a China, nessa região aqui próximo ao Planalto do Deccan. Uma região extremamente fértil, cheia de recursos minerais, recursos naturais, tem um solo bastante fértil, então interessa aos dois países. Tá? É por isso que essa região é bastante disputada. É importante frisar que os conflitos aqui estão entre a Índia e o Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh, China, os demais países aqui próximos, né, não entram no conflito, ok? Ok. Em 1959, a ONU interveio propondo uma paz
propondo uma paz, um acordo de paz, com a divisão da província entre os dois países, né? Mas porém não resolveu nada, né? Teve vários acordos de paz depois disso, só que até hoje a situação lá não foi resolvida, né? Estão tentando resolver, mas até hoje nada, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Tibete. O Tibete é uma região, deixa eu voltar aqui, é uma região que fica aqui, tá vendo no mapinha? Olha só, é uma região que fica no sudeste da China. Olha aqui, ó, Tibete, capital do Tibete, Lhasa, entendeu? Ó, China, Índia, e aqui tem os demais países dessa região, tá bom? Então, essa região aqui é uma região bastante rica também em recursos minerais, recursos naturais nem tanto, mas minerais, né? Uma região que interessa muito a China, ok? Bom, localizado no centro da Ásia, o Tibete faz fronteira com o Nepal, com a Índia, com o Butão e com a China. A principal religião do Tibete é o budismo, tá? E o budismo existe nessa região desde o século VII. É uma região assim, um povo que tem uma tradição muito milenar, né? O Tibete já se constituiu num poderoso império que dominou extensa área da Ásia, teve conflitos violentos com a China no decorrer de toda a sua história, teve conflitos com a Mongólia, enfim, chegou de perder parte dos seus territórios, né? Mas a grande questão, pessoal, é agora no século XX, né? A partir de 1912, tá? Naquele período que antecedia a Primeira Grande Guerra Mundial, a China tentou conquistar o Tibete e tomar toda a área do Tibete, né? Os tibetanos reagiram e conseguiram declarar sua independência, conseguiram manter a sua independência sob a liderança do 13º Dalai Lama. Em 1918, né, a China novamente ataca o território, resultando em mais conflitos armados, que acabou resultando com a morte do líder político logo depois, né, em 1933. Enfim, né, a ONU foi acionada, mas não interferiu na ocupação. Agora, pessoal, uma coisa mais moderna, tá? Algo mais recente, algo a partir da década de 1950, algo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Foi quando um rapazinho, o 14º Dalai Lama, na época apenas com 16 anos de idade, assume o governo do Tibete, tá? Ele tentou negociar com a China. O 14º Dalai Lama, ele tem toda uma estrutura diferenciada do antigo Dalai Lama. Ele é extremamente pacifista. Ele não aceita lutas armadas, ele não aceita confrontos diretos, e ele tentou uma negociação com a China, tá? O que não resultou em nada, tá? Ele chegou de como que eu posso dizer, fazer um acordo com Mao Tse-tung, né, o imperador comunista da China, né, para que não houvesse mais ataques, que eles iam se sujeitar ao domínio da China, mas iam ter as suas administrações próprias, né? Mas ainda assim, o governo chinês ele não aceitou, ele acabou mandando invadir, destruir os mosteiros, aprisionou e matou milhares de pessoas, milhares de civis, né? A população em geral tentou reagir, organizou rebeliões, só que o povo tibetano é um povo religioso, um povo que não usa armas. Então tudo isso gerou o quê? Mais mortes, mais destruição, tá? A mais violenta delas foi em 1959. É complicado, pessoal, tá? Nesse período, o líder Dalai Lama deixou a capital Lhasa e se transferiu para a Índia. Então, né, até hoje, o povo tibetano vem fazendo manifestações, né, de forma pacífica. A população tibetana foi bastante reduzida, né? O governo chinês não quer que eles fiquem na região porque atrapalha o domínio deles, né? As construções
dos mosteiros que tinham lá, aqueles templos bonitos, antigos, né? Boa parte deles já foram destruídos, foram colocadas muitas construções modernas, tal, né? O Dalai Lama vem passeando pelo mundo, escrevendo livros, tentando sensibilizar a comunidade internacional pela questão do Tibete. Só que, devido ao fato do governo chinês ter poder de veto na ONU, então ele acaba barrando as decisões da ONU em relação ao Tibete. Tá? É bastante complicado, pessoal. Essas imagens são, né, de manifestantes tibetanos, ok? Imagens extraídas da internet, tá? Manifestações do povo tibetano. Esse aí é o Dalai Lama. Eu tenho alguns livros dele, ele escreve muitos livros religiosos, de autoajuda. Ele tem uma oratória incrível, fala várias línguas, né? Ele é considerado uma santidade para o povo budista, assim como o Papa para os católicos. Ok? Mais uma vez, o mapa, né, para mostrar para vocês onde fica a região do Tibete. O Tibete é uma região de planalto, tá? Uma região bastante alta e plana, que tem uma média de 4.000 metros de altitude. Uma região bastante rica em recursos minerais, né? E a China faz muita questão dessa região. Pessoal, tem uma sugestão de filme que eu não vou colocar para vocês aqui, mas é um filme com Brad Pitt, 7 anos no Tibete. Se vocês puderem assistir, é bastante interessante, é um filme muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe. Olha só, para a gente entender, esse assunto vem sendo falado há muito tempo. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter ouvido falar da Primavera Árabe, vez ou outra. O que nós podemos destacar da Primavera Árabe? As características do norte da África e também do Oriente Médio. Nessa região, destaco que a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Aprendam uma coisa, pessoal. Por que o Brasil nunca, se continuar da forma como está, se mudar a ideologia, nunca vai ser um país rico e desenvolvido? Por quê? Porque a nossa base econômica é o agronegócio. Qualquer país do mundo que tenha a sua base econômica voltada para setores primários, nunca vai enriquecer. Nunca, jamais. Por que não vai enriquecer? Porque concentra a renda nas mãos de poucas pessoas. Uma pequena minoria acaba ficando rico, evidentemente, só que a grande maioria, né, fica refém desses poucos. Não é verdade? Aumenta o desemprego, falta oportunidade para a grande parte da população, principalmente para os jovens. O país rico é aquele que investe em tecnologia, industrialização e principalmente mão de obra especializada, que está ligado diretamente à educação. Se não se investe em educação, o país fica pobre. Nessa região do Oriente Médio e do Norte da África, isso é uma realidade constante, tá? E em países assim, pessoal, é muito comum a repressão política, vamos lembrar aí, de sucessão hereditária por períodos muito extensos. Você aqui no Brasil tem vários exemplos disso, não é verdade? Até um camarada aí que é um destaque na política, um bambambam. O filho segue o exemplo do pai, levando o nome dele. O neto segue o exemplo do pai, levando o nome dele. Lá é igualzinho. Entendeu? Isso não é bom para a democracia, tá? E também, pessoal, você leva em consideração o quê? A corrupção política, né? Uma política autoritária, corrupta e extrema repressão policial, tá? Bom, em 2010, um vendedor de rua tunisiano, esse cara aqui é o Mohamed Bouazizi, ateou fogo ao próprio corpo para protestar contra as injustiças sociais do seu governo. Esse cara, ele morava na Tunísia, no norte da África. Em dezembro de 2010 ele tinha 27 anos, era um vendedor de frutas, entendeu? Ele era extorquido pela polícia direto, né? E ele resolveu fazer uma manifestação sozinho em frente ao parlamento, tá? O parlamento do governo dele lá, né? E começou a fazer manifestações e tal. Quando a polícia chegou para reprimir, o que ele fez? Ele pegou ele tinha levado um galãozinho de gasolina, né? Se banhou com a gasolina e ateou fogo no próprio corpo. Muitas pessoas que estavam ali, olha só, nós estamos em 2010, todo mundo já tinha celular com filmadora, com câmera, né? Filmou, bateu foto, tal.
e divulgou em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Orkut, LinkedIn, por aí vai, Turbin e por aí vai, entendeu? Em todas as redes sociais, YouTube, né? E nessas redes sociais, pessoal, fez com que muitas pessoas visitassem o funeral do cara, tá? A população, principalmente a população jovem, ficou muito sensibilizada com a situação dele e fez várias manifestações por toda aquela região, do norte da África, que acabou se estendendo por todo o Oriente Médio, tá? Durante os anos de 2011 e 2012 foram os períodos de maior intensidade desse movimento, entendeu? Foi derrubado os governos da Tunísia, Líbia e Egito, né, que fica no norte da África, e Iêmen, né, que fica no Oriente Médio, Marrocos, que fica também no norte da África, Jordânia, Kuwait e Omã, que fica no Oriente Médio, se espalhou por toda aquela região. O nome Primavera Árabe faz alusão à Primavera de Praga, né? Uma situação que aconteceu na República Tcheca durante a década de 1980, durante a Guerra Fria, tá? Ok. Exemplos, imagens, né, da Primavera Árabe. Ok, acabei passando rápido demais, né? Podem observar nas imagens que são todos jovens, idades, né, bastante, né, muitos novos, né, para a situação. A grande característica da Primavera Árabe são manifestações de jovens e manifestações também nas redes sociais, tá? Pessoal, outros conflitos que houve na Ásia. A Guerra da Coreia, né, aconteceu de 1950 a 1953, no período logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela região onde hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pertenciam ao Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu derrotado. Aquela região da Coreia que faz divisa com a China foi ocupada por uma parte pela União Soviética, que virou a Coreia do Norte, a Coreia do Sul pela Inglaterra e pela França. Eles passaram a ter administração própria, não é verdade? E acabou gerando conflitos, porque a Coreia do Norte mantém um regime socialista muito rígido, inclusive até hoje lá tem um regime socialista muito rígido, entendeu? E já a Coreia do Sul, um regime capitalista que atingiu elevado padrão industrial e social. Tá? Foi uma guerra bastante complicada, atingiu 1,2 milhão de mortos, tá? Foi decretado um cessar-fogo, né, um armistício em 1953, porém a Coreia do Norte nunca reconheceu o fim da guerra. Até hoje ela está em estado de guerra contra o país vizinho, né? Em 2010 teve outra situação de constrangimento entre eles. A Coreia do Norte atacou o território da Coreia do Sul, 4 pessoas morreram. Em março de 2013 a Coreia do Norte afirmou estar em guerra com a Coreia do Sul, insinuando que usaria armas nucleares contra a nação vizinha. Isso fez até com que os Estados Unidos colocassem vários navios antimísseis nas proximidades da Coreia do Sul, caso houvesse um conflito, para poder apoiar a Coreia do Sul. Entendeu? Hoje a Coreia do Norte tem um regime socialista mais rígido e antidemocrático do mundo. A Guerra do Vietnã, entre 1963 e 1975, né? Foi um conflito que envolveu o Laos e também o Camboja. É relembrado incansavelmente em diversos filmes, né, pela destruição, violência que envolveu. A gente já assistiu aí Rambo e muitos outros, não é verdade? Foi a única guerra que os Estados Unidos declarou que foi derrotado. Também é um dos símbolos da Guerra Fria. Pessoal, é isso, tá? Eu vou fazer a atualização da aula de geopolítica da Europa falando sobre a questão das causas e consequências da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Vai ser o nosso próximo tópico da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários embaixo, então no meu blog, tudo bem? Se gostaram, dá um likezinho lá, tá? Eu sei que às vezes a edição deixa um pouco a desejar, eu gravo direto da webcam do computador, mas o conteúdo é bom, é rico, está dentro do material de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Valeu? Fiquem com Deus, galera. É isso.
Até a próxima. Valeu!